Mamdani acabou de vazar os dados de 960 mil nova-iorquinos. Isso é completamente insano. O novo plano de Mamdani é taxar nova-iorquinos com casas em Nova York que não moram lá o tempo todo, o que é absurdo cobrar imposto dessas pessoas por possuir uma casa e simplesmente não morar lá o tempo todo. Deus me livre você ter uma segunda casa, como você ousa? Mas então o departamento dele pegou essas 960 mil pessoas, esses 960 mil residentes de Nova York, e criou um banco de dados pesquisável com o nome e endereço deles listados publicamente. Isso é doxing pra caramba. Imagina se alguém dissesse: ei, vou criar um banco de dados pesquisável de todos os criadores de conteúdo do TikTok. E lá eu vou listar o nome deles, o nome de usuário e o endereço residencial. Vocês iam pirar completamente. Ou, colocando de forma mais política, digamos que Trump quisesse criar um banco de dados pesquisável de todos os doadores democratas, onde teria o nome, o endereço e quanto dinheiro cada um doou. Todos fariam o impeachment dele em uma semana. Mamdani coloca o nome e o endereço de todo mundo em um banco de dados facilmente pesquisável, colocando todas essas pessoas em risco de assédio e violência. E todo mundo simplesmente diz: ele está fazendo um ótimo trabalho. Precisamos falar sobre o milionário de esquerda Scott Galloway, porque recentemente ele ficou furioso depois de ser exposto, pois ele é um desses indivíduos que, você sabe, obviamente é de extrema esquerda, apoiando a esquerda. E sim, eu apoiei Mamdani e blá 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 blá. E então Mamdani fez o que esses comunistas fazem. Eles vão te demonizar. Se você trabalhou e adquiriu qualquer tipo de riqueza, que é o caso de Mamdani, ou pelo menos da família dele, eles vão atrás de você. Scott Galloway está passando por isso. Vamos falar sobre o assunto? Ou não? Nossa! Explique, vou ler do Wall Street Journal. A gestão de Mamdani disparou um tiro de aviso na semana passada ao divulgar online uma lista de proprietários sujeitos à sobretaxa sobre segundas residências de luxo. A lista traz nomes dos donos, endereços e valor dos imóveis. Sua divulgação pode aumentar as tensões entre a prefeita e a elite local. A prefeitura também tem enviado notificações aos proprietários de imóveis informando que eles podem estar sujeitos ao novo imposto. Se você possui uma segunda casa em Nova York avaliada em mais de 5 milhões de dólares, confira sua caixa de correio quando voltar aos 5 distritos, porque tem correspondência para você, disse a prefeita nas redes sociais. Acho que não me enquadro, eu tenho um apartamento aqui, mas não, estou bem abaixo desse valor. O que você acha? Eu não gosto disso. Não posso dizer que gosto. Parece exposição indevida. Só taxe essas pessoas e siga em frente, é o que penso. Exposição indevida é divulgar informações privadas e identificáveis para expor alguém à pressão pública ou causar dano sem consentimento. Ligado ao status, a desaprovação de quem publica, troque elite por qualquer outro grupo rejeitado. E ninguém está chamando isso de cadastro tributário. Isso é, eu sou fã desse imposto. Eu também. Apoio isso. Isso mesmo. O fato de ricos manterem imóveis sem morar neles deveria subsidiar uma enfermeira no Bronx que paga 40% da renda em aluguel. Eu me declarei a favor desse imposto. Essa é a definição. Ele pegou uma fonte legítima de arrecadação de impostos e transformou isso em um cartaz de procurado. E a pergunta que eu faria é: além de tentar identificar e insinuar que essas pessoas fizeram algo errado, e então, 18 meses depois que um CEO da área de saúde foi executado na rua e a lista foi publicada, qual é o benefício disso? Por que ele está fazendo isso? Acho que ele foi em grande parte bem-sucedido, mas vejo duas grandes falhas. Ambas não estão diretamente relacionadas, mas de certa forma sim. Uma delas é o imposto sobre luxo. Eles não deveriam ter focado no Ken Griffin. Eu entendo que, se conseguiram aprovar, a Rothschild concordou em fazer. É só taxar as pessoas. Só isso. Deveria ser só isso. Foi aprovado. O líder vai ficar bravo com isso. Alguns vão, outros não, como você. Basta taxá-los. Foi um erro tentar colocar essas pessoas na mira. Acho isso perturbador. A segunda coisa é que, mesmo concordando com as críticas ao Benjamin Netanyahu, dizer que você vai prender, que quer prender ele, parece ridículo porque não é seu trabalho, certo? Entendo porque você pode dizer que não gosta dele, e eu queria... É porque eles acham que dão as cartas. Eles acham que dão as cartas, mas é isso que é, né? É nisso que tudo acaba se tornando.
As sobras ficam para o povo comum, e a elite come como reis lá em cima. A gente vê isso o tempo todo com essas coisas, o tempo todo. Então, os Mondanis vão comer como reis. Eles vão fazer exatamente o que quiserem, comprar o que quiserem comprar, viver do jeito que quiserem viver. E eles não vão viver com vocês. Vocês ficam com as sobras, briguem entre si. Ele avisará quando puderem conseguir o que precisam. Vocês não podem simplesmente ir lá e pegar quando precisarem. Vimos isso até com Gavin Newsom. Por exemplo, durante os lockdowns, ele fechou a Califórnia, mas foi flagrado jantando sem máscara com amigos e família. Alguns devem se lembrar disso. Regras para vocês, nenhuma para mim. É a esquerda que é autoritária, ditatorial. Não é a direita. Está bem na sua cara. Está bem aí. Eu poderia prendê-lo, mas foi meio estranho. Achei que foi mais uma atitude estranha dele, que nem é o trabalho dele. Então, nesse caso, eu acho. Esse também é um ótimo ponto. Tipo, desde quando um prefeito, tipo Mamdani é prefeita? Ele é prefeito de uma cidade. Tipo, ele nem é governador do estado, ele é prefeito de uma cidade. Tipo, um prefeito, mano. Prefeito. Bem, eu vou prender esse cara. Quem diabos você pensa que é? Você nem é o governador do seu estado. Muito menos um senador ou, sabe, qualquer figurão de Washington. Você é um prefeito. E ele acha que manda em tudo. Isso já devia te dizer tudo o que você precisa saber, cara. Ele vai irritar a elite de qualquer jeito, ou muitos deles, não todos, por causa desse imposto. Não sei por que ele faria isso. Esses registros são públicos, eu acho, acredito. Mas por que chamar atenção para eles, certo? É que eu posso procurar qualquer casa se você souber o endereço, basicamente. Mas talvez não quem tem uma segunda residência aqui. Eu não sei. Isso eu realmente não sei. Bem, vou só comentar sobre ele dizer que prenderia Benjamin Netanyahu. Ele foi condenado no Tribunal Penal Internacional. Essa foi a justificativa. Dezenas, talvez centenas de pessoas já foram condenadas no Tribunal Penal Internacional, mas ele optou por anunciar a prisão do judeu. Bem, eu não tenho certeza. Ok. Quem mais ele disse que vai prender? Prendendo? Céus, ele não deveria ter feito isso. Eu disse que ele não deveria ter feito isso. Eu acho que é... Então você e eu concordamos totalmente nisso. E quando ele decide, ele não só alimenta os piores medos sobre ele, mas também dificulta para todos os progressistas. Eu acredito em uma estrutura tributária progressiva. Eu acredito que devemos aumentar as alíquotas de impostos. E os republicanos, para criar déficits e continuar transferindo dinheiro dos pobres para os ricos, argumentam que estruturas tributárias progressivas são perseguição. E isso se encaixa exatamente nessa narrativa inteira. E deixe-me, é claro, eu nunca perco uma oportunidade de falar de mim mesmo. Saí de São Francisco em 2000 achando que ficaria rico, pois a Red Envelope abriria capital. E pensei, o que eu quero fazer da minha vida? Quero ensinar e quero morar em Nova York. Nova York é a maior concentração de humanidade, cultura, criatividade e esquisitice. Tudo muito próximo. Eu pensei, eu quero isso. Sim, você já falou isso. Você ama a cidade. E eu me mudei para lá em 2000. No fim das contas, eu não era rico. Trabalhei muito em Nova York, mas decidi que não podia me dar ao luxo de viver lá e me mudei para a Flórida. Decidi abrir uma empresa de inteligência de negócios chamada L2. E eu comecei em Nova York porque, primeiro, é um lugar incrível para começar um negócio. E segundo, eu sempre quis ter um pé em Nova York. Eu comecei a L2 em 2010, vendi em 2017 e passei um bom tempo esta manhã tentando entender. Quais são os impostos, não os federais, mas o imposto estadual sobre empresas, impostos sobre imóveis, impostos sobre folha de pagamento pagos pela L2 de 2010 até agora para a cidade e o estado de Nova York? E é cerca de 51 milhões de dólares. A média, em outras palavras, nós da L2 estamos bancando o custo de uma das maiores estações de bombeiros do centro. O orçamento de uma das maiores estações de bombeiros no centro de Manhattan é de 26 milhões de dólares anuais. Para ser franco, o que ele está dizendo é o seguinte: quando vendi minha empresa em 2017, morava na moradia dos professores. Meu reitor ligou e disse:
Parabéns, vi que você vendeu por esse valor. Você teve que sair da moradia dos professores, o que era justo, você comprou seu apartamento e eu também. E agora, quando ele começa a colocar, para ser bem franco, quando ele começa a nos colocar na mira, insinuando, ele está insinuando que fizemos algo errado. Ele está insinuando que somos culpados de alguma coisa. Vocês são culpados de alguma coisa. Vocês são culpados de tirar dos pobres porque são ricos. Porque é exatamente isso que essas pessoas acreditam. Se você é rico, você se aproveitou dos pobres e tirou deles. Veja, o que essas pessoas não percebem, e eu ouvi isso há muito tempo, e isso meio que ficou comigo. E é que eles imprimem dinheiro todos os dias. Reflita, eles imprimem dólares diariamente. Você precisa achar um jeito de ir lá e conseguir. Há 1 milhão de maneiras diferentes de ganhar dinheiro. 1 milhão. Provavelmente mais do que isso. Provavelmente 1 bilhão. Se você realmente pensar sobre isso. Maneiras legais, claro. Só falo das legais, ok? Só legais. Quero deixar isso claro também, porque alguns de vocês... Ei, escutem. A mente de vocês viajou um pouco. Não. Não estamos falando disso. Ok. Não. Maneiras legais. Há 1 bilhão de formas legais de ganhar dinheiro e dólares são impressos diariamente. Esses dólares que eles imprimiram não estão nas mãos do Elon Musk. Você também pode encontrar uma maneira de ir lá e conseguir isso. Da mesma forma que Elon Musk fez, da mesma forma que Jeff Bezos fez, da mesma forma que você sabe, todas essas pessoas diferentes que adquiriram uma grande quantidade de riqueza, eles tiveram que descobrir como fazer isso de um jeito ou de outro. Mesmo quem recebeu isso de herança, seus pais tiveram que descobrir como ganhar esse dinheiro. Alguém na família precisou descobrir algo para ganhar dinheiro. Todos temos essa oportunidade, principalmente quem mora nos Estados Unidos. Basta ter um produto ou serviço que as pessoas queiram pagar. No fim das contas, é isso mesmo. Sabe, o seu valor é baseado no tipo de valor que você pode oferecer para as pessoas. Se você oferece muito valor, Jeff Bezos, você será uma pessoa muito rica. Quero dizer, a Amazon é gigantesca. Conheço pessoas que compram na Amazon quase diariamente. Não estou nem brincando, pedem alguma coisa da Amazon praticamente todo dia porque é conveniente. Você pode simplesmente pegar o seu celular. Tec. Eu preciso disso. Pronto. Vai chegar na sua porta hoje. Se não estiver até amanhã... é conveniente. Ele criou um serviço que oferece muito valor para as pessoas. Bilhões de pessoas estão dispostas a pagar por isso. Então, adivinha? Ele é um bilionário. Ele é muito bem pago. Você também pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer exatamente a mesma coisa, certo? Você poderia criar um negócio que compete com a Amazon. Talvez dê certo. Quem sabe? Quero dizer, vai ser uma baita luta, né? Porque a Amazon já está bem estabelecida, mas pode ser feito. Dá para fazer. Ou você pode simplesmente criar algo completamente diferente que ofereça um valor enorme para as pessoas, certo? Mas não é nisso que esses comunistas acreditam. Eles acreditam que se você é rico, merece ser punido porque tirou dos pobres. Então você realmente fez algo errado. Ele deveria pagar o imposto, concordo. Não, eles já possuem os registros fiscais e não precisam disso para fins fiscais. Na verdade, se a Amazon divulgasse uma lista com 1 milhão de nomes e dissesse que essas pessoas realmente devem impostos, ou fizeram algo errado, ou insinuassem algo ruim sobre elas, e tivesse uma taxa de erro de 95%, o procurador-geral sob comando da Mamdani estaria emitindo intimações agora. Certo, é. Isso tem a ver com taxação. Esse é o plano dele. E ele está insinuando que fizemos algo errado porque somos bem-sucedidos. Certo, não, eu concordo. Nova York é o último lugar onde você quer demonizar o sucesso. Sim. O motivo pelo qual as pessoas se mudam para Nova York é porque pensam: eu quero ter sucesso na Broadway, eu quero ter sucesso nos negócios, eu quero ter sucesso nas artes. E ninguém vai ficar no meu maldito caminho se eu for realmente talentoso e trabalhar duro. Nós vamos celebrar isso.
Nós não vamos colocar um grande R na sua porta e dizer que você fez algo errado só porque você teve sucesso. Não entendo por que ele fez isso, já que conseguiu a tecnologia e o imposto estava sendo aprovado. Ele está vendo pesquisas que mostram que isso não vai passar. Ele já venceu, não entendo por que insiste em uma jogada perdida. Acho isso bizarro. E eu não, sabe, em uma época em que as informações das pessoas são públicas, mesmo que sejam públicas, chamar atenção para isso quando você é tão famoso é um verdadeiro problema. Quero dizer, todos nós reclamamos do Facebook e de outros usando nossas informações e com razão. Fazer isso é muito parecido. Parece muito estranho. Parece vigilância demais. Parece muito. Mesmo que você não goste de Ken Griffin, mesmo que você não goste de todas essas pessoas ricas mandando em Nova York, eles deveriam pagar seus impostos. E é isso. Deveria ser, é isso. E parece realmente incomumente agressivo em relação a isso. Eu não sei. Eu não entendo. Fiquei meio chocada com essa história. E eu vou esperar por mais reportagens sobre isso, mas parece ridículo chamar atenção para isso quando são pessoas que você também quer que fiquem aqui e você quer receber os impostos delas. Enfim, eu concordaria com você, Scott. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. E as pessoas podem nos chamar de amigas dos ricos, mas parece injusto em todos os aspectos, não pelos impostos. 95% das pessoas da lista provavelmente não estarão sujeitos a esse imposto. Além de insinuar que essas pessoas fizeram algo errado e divulgar o endereço delas sem permissão, sem consentimento, qual seria o possível benefício de publicar essa lista? Gostaria de saber qual é a ideia. Não é uma boa ideia, não é bom. Sei que foi uma manhã difícil. Aliás, levei uma bronca do Facebook. Aí o Ari Emanuel ligou e também gritou comigo porque não gostei. Então agora eles estão agindo como se não tivessem ideia do porquê você fez isso. Blá, 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 blá. Quero dizer, é óbvio. E eu já disse isso antes. É completamente óbvio. E espero que vendo cada vez mais essas coisas, sabe, pessoas como essas acabem percebendo e entendam que esses esquerdistas realmente não são quem pensávamos que eram. Certo? E talvez isso faça com que eles realmente passem a apoiar a direita. Sabe, talvez. Eu sei que isso é um pouco de ilusão, mas para mim é óbvio quem pessoas como Mon Mandani realmente são. Esses são indivíduos malignos que querem estar sentados no topo enquanto todos nós brigamos pelas migalhas. E eles cobrem isso com uma mensagem doce, fofa e simpática para nos atrair, né? Sussurram um monte de conversinha mansa no nosso ouvido só para tentar fazer a gente ceder. Ei, cede aí, sabe? A vida vai ser boa. Não vai. Não vai. Sempre dá errado. Quero dizer, pergunte a qualquer um que já passou por isso. Todos dizem exatamente a mesma coisa. Eles prometeram o mundo, a lua, as estrelas, tudo parecia ótimo. E aí a gente deixa eles fazerem isso. E agora estamos vivendo na miséria toda vez. Mas enfim. Deixem seus comentários aí embaixo. Me digam o que vocês pensam e suas opiniões. Como sempre, fiquem seguros por aí. Paz e amor. Tô indo nessa.